Eu começo uma notícia muito triste deste fim de semana, de uma mulher que ficou em estado gravíssimo depois de uma explosão. Essa explosão aconteceu no bairro Riviera, região norte aqui de Cascavel. Você está vendo imagens de como ficou a casa dessa mulher. Essa mulher morava sozinha, uma jovem, 30 anos, e infelizmente um botijão de gás com vazamento foi o que provocou essa explosão. Pelo menos é isso o que o Corpo de Bombeiros, acredita que tenha acontecido. É nessa linha de investigação aí que está o trabalho do Corpo de Bombeiros. Vou conversar ao vivo com a Rafaela Schwinka, tem os detalhes, tem as informações para nós. Hoje mais cedo, quando você estava aí no Riviera, ouviu moradores, ouviu vizinhos, todo mundo muito compadecido com essa situação, né, Rafa? Seja bem-vinda, boa semana, bom dia. Que informações nós temos? O estado de saúde dessa mulher, qual é, Rafa? Oi, Valdinei, bom dia para você, bom início de semana para o pessoal de casa. Pois é, né, uma situação que chamou muito a atenção, é claro que devido às proporções em que esse incêndio acabou aí acontecendo, né, principalmente pela gravidade, infelizmente, da Jennifer, que acabou tendo ali pelo menos 80% do corpo queimado devido a essa explosão por causa de um vazamento de gás, que seriam essas informações, inclusive, repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, que veio realizar aqui o atendimento, e eles até disseram, né, que encontraram ali o gás de botijão, estava completamente intacto, então tudo indica que realmente tenha sido um vazamento e por isso aí acabou acontecendo então essa explosão aí, né, e esse incêndio se alastrando. O Juarez está aqui comigo, ele é irmão da Jennifer, inclusive ele acabou de chegar lá do hospital, ele estava até conversando um pouquinho antes da gente entrar ao vivo para trazer essas informações. Ele esteve lá no hospital, acabou ali, né, acompanhando, verificando a situação, e ele até informou para nós, né, que mora em um outro bairro, até um pouco mais distante daqui, né? A irmã dele morava aqui sozinha nessa casa. Quando vocês tiveram conhecimento dessa situação, como que foi tudo? Primeiro de tudo, obrigada por nos atender, Juarez. Quais são as informações até que você tem também a respeito da sua irmã? Bom dia. Então, na verdade, a gente foi chegar a informação na 1h da manhã, que por uma ocasião aí, eu tenho uma cunhada minha que mora aqui no bairro do Floresta, e ela tá grávida, então levantou para ir ao banheiro e por um acaso pegou o celular e viu a foto da postagem e parecia o portão. E daí ela falou assim pro meu irmão, falou, não, esse portão é na casa da Jennifer. Aí ele já veio na hora para cá, só que quando ele chegou aqui, já tinha ido pro hospital, e até a informação que foi passada para ele no momento foi que ela estava na UPA Brasília. Então ele se deslocou para lá e no mesmo tempo ele já ligou para o meu outro irmão que mora lá no mesmo local que nós. E daí ele foi repassar a informação para nós, já era 1h da manhã. Então eu já me desloquei direto para o HU. Então a gente teve que fazer a ficha dela, porque só tinha o primeiro nome. E eu tinha alguma documentação digital, a gente conseguiu fazer o cadastro dela, uma ficha, né, para eles terem mais informações. E a partir daí, a médica nos informou que ia liberar se a gente quisesse ver ela, sabe? Então eu falei que queria ver, mas assim, a situação é complicada, viu? Para mim, antes que ela estava vindo, tinha acabado de chegar do trabalho, né? Que era a rotina dela chegar do trabalho, que ela até fazia uns freelances, né? E era o horário que ela ia preparar a janta dela. Justamente. Ela trabalhava numa empresa próxima aqui durante a semana e aos finais de semana geralmente ela fazia um free no shopping. Então o horário que ela chegou, que foi o horário que aconteceu, ela provavelmente estava preparando uma comida. Então foi quando ela acendeu o fogão, até que a gente ficou sabendo pelos vizinhos, que ela mesmo comentou no momento aqui porque ela estava lúcida. Depois de ter explodido, eles conseguiram tirar ela. E ela conversou e contou para eles que ela foi acender o fogão e foi quando explodiu tudo, sabe? Então a gente tem umas informações dos vizinhos, os vizinhos foram muito prestativos, correram, o vizinho do lado aqui estourou o portão, estourou a porta, a hora que viu ela na janela, tirou ela de dentro. Então o pessoal foi muito prestativo, a gente tem que agradecer também, reconhecer, sabe? Mas a gente pede oração. E inclusive, assim, não sei se vale dizer, ontem fazia 1 ano que meu pai faleceu. Então a gente já está há 1 ano, né, num luto, e daí acontece uma tragédia dessa, mas a gente não quer, também igual eu falei para uma vizinha, apontar nada, a gente não deve apontar nada, porque nessas horas a gente quer achar um culpado, a gente quer
por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, porque o pessoal disse que até sentiu um cheiro de gás durante o dia. Mas eu falo assim, não tem como, muitas casas, como é que você vai identificar onde está? Então a gente não pode querer achar um causador, achar um motivo, achar alguém para apontar, né? O pessoal também reclamou a questão do atendimento, porque demorou, a solicitação veio, demorou para vir, só que daí até eu mesmo já conversei com eles. Se você for notar, Cascavel hoje é muito grande, nós não temos um atendimento para a região norte. Quem vai se deslocar aqui é um bombeiro lá da General Osório, da Jorge Lacerda, então isso demora. E o PAC é aqui próximo, no Brasília, não teria que ter. Então vou aproveitar isso já. Quem sabe isso traz uma melhoria para o pessoal daqui. Eu moro na outra região, eu moro em Santa Cruz. Lá a gente tem um acesso maior porque é tudo próximo, mas eles não têm. Então a vizinha falou, será que se tivesse mais rápido um atendimento não melhoraria? Então eu falei para ela, Deus, não tem outra coisa, sabe? Porque é só isso que a gente tem que se apegar agora, mas pedir oração, que o estado dela, eu vou falar, é só Deus, sabe? Ela está estável, que a gente sabe que ela está estável, é crítico ainda, o pessoal estava fazendo curativo quando a gente falou, mas não tem outra coisa a pedir a não ser oração, sabe? Juarez, obrigada por ter conversado com a gente, toda a força para você, para sua família, como você falou, já estavam vivendo uma situação aí muito delicada e lidar com uma notícia como essa, né, igual você falou, realmente uma situação, um acidente, porque não há outra explicação até então para algo como isso. Mais uma vez, muito obrigado, o pessoal tá dele ligar para ele, tentando falar com ele até para ter informações, e a situação que a gente vê da casa, né, Valdinei, a gente consegue realmente ter a dimensão, né, do estrago que foi, dessa explosão que acabou acontecendo, e como ele falou, né, ela durante a semana trabalhava já num local, no fim de semana acabava aí fazendo esses freelances, né, para tentar juntar uma grana a mais, e era exatamente no horário que ela tinha voltado, então era exatamente o horário que ela ia preparar, né, algo para comer, a janta, e foi exatamente nesse momento em que teve essa explosão. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, né, com uma reportagem que inclusive eu conversei com alguns vizinhos, que como até o Juarez comentou aqui, os vizinhos durante o dia eles conseguiram sentir sim esse cheiro de gás, né, desse vazamento de gás, é claro que já vai chamando a atenção e preocupando, mas isso também já serve até como um alerta para nós, né, de que maneira a gente se comporta quando algo nesse sentido acontece, né, quando há um vazamento na nossa residência, como que a gente se comporta diante de tudo isso, até daqui a pouco a gente traz esses detalhes, até com uma orientação do Corpo de Bombeiros, porque é claro que a gente traz essa notícia triste, né, dessa jovem aí de 31 anos, que é a idade da Jennifer, de ter passado por tudo isso, mas também a gente já aproveita esse espaço já para trazer esse alerta e reforçar os cuidados que às vezes a gente na rotina, na correria do dia a dia, acaba não tendo. Então também serve como esse alerta, como esse cuidado para o pessoal de casa. Daqui a pouquinho eu volto então com a reportagem, inclusive com essa orientação por parte da equipe do Corpo de Bombeiros. Valdinei. Obrigado, Rafa, por enquanto. A Jennifer, você viu agora há pouco a foto, é uma jovem, 31 anos, chegava exausta do trabalho, mais um dia de trabalho, de luta aí pela sobrevivência, como todos nós brasileiros. E infelizmente ela sofreu esse acidente, está internado, o estado de saúde dela é crítico, como o irmão acabou de nos dizer. E a nossa equipe acabou de receber uma imagem, a imagem gravada do circuito de segurança ali do CEMEI, em frente à casa onde a Jennifer morava, no momento em que houve essa explosão. Você nota ali no horário, ontem, dia 16, às 6h42 da noite, foi o momento em que a Jennifer, né, foi acionar ali o botijão, o fogão, quando houve essa explosão que deixou a mulher ferida, 80% do corpo queimado. A gente vê a movimentação também de vizinhos, crianças, pessoas que estavam ali ao redor e que se depararam primeiro com o barulho da explosão e depois, né, com o próprio fogo saindo ali da casa. Foi uma explosão muito rápida, o pessoal de alguma maneira tentando ver o que estava acontecendo, conferir essa situação toda, um aglomero de pessoas ali, ó, se aproximando em frente à casa da Jennifer, e aí sim, a casa já num outro momento incendiada, totalmente tomada pelo fogo. Os vizinhos apavorados com isso tudo, sem saber exatamente o que tinha acontecido, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, a princípio, esse fogo pode ter
sido causado pelo vazamento de gás na casa onde ela morava, no térreo ali na região do Riviera. Vamos voltar à imagem no momento lá onde há a explosão, amigo ou amiga que está chegando agora no nosso Balanço Geral. A gente lamenta muito esse início de semana, estar aqui com uma notícia tão triste e dolorosa para essa família, né? Dessa jovem de 31 anos que foi vítima dessa explosão, desse incêndio. Não apenas a notícia, não apenas a informação para nós aqui, ela é relevante, mas muito além disso, as orientações para os nossos telespectadores. Por isso, daqui a pouco, a reportagem completa, ouvindo o Corpo de Bombeiros, o que fazer em situações como essa, como identificar um possível vazamento de gás, é possível evitar, de que maneira? Enfim, a gente vai falar sobre isso ainda hoje aqui na edição do nosso Balanço Geral. E vou bater um papo com a Rafaela, porque é o seguinte, quem está acompanhando o nosso programa desde o comecinho aí, viu que nós abrimos aqui o jornal de hoje falando sobre uma explosão que aconteceu nesse fim de semana no bairro Riviera, aqui em Cascavel, onde uma jovem de 31 anos teve mais de 80% do corpo queimado depois de uma explosão envolvendo botijão de gás, vazamento de gás. Pelo menos é isso que o Corpo de Bombeiros acredita que tenha acontecido. Essa jovem de 31 anos morava sozinha nessa casa. Gente, tem um momento da explosão que aconteceu aí, todo foi gravado pela câmera de segurança instalada no CEMEI. Tem um CEMEI do Riviera que fica exatamente em frente à casa onde a Jennifer mora, né? Essa casa aí que você está vendo que foi totalmente destruída. O pessoal consegue mostrar a imagem lá da explosão? Para quem está acompanhando o nosso programa, foi ontem no começo da noite, era 6 e... Enche a tela lá, por favor. 6h42 da noite, olha aí, ó. Momento em que o apartamento do térreo, onde mora essa jovem, acabou pegando fogo. E aí, Rafa, nós ficamos aqui com, claro, né, o nosso comprometimento de informar a nossa comunidade, mas de trazer também orientações sobre o que fazer em casos como esse de vazamento de gás. É possível identificar, é possível evitar uma explosão como essa, ou o que provoca, né, uma explosão dessa maneira aí. Nós ouvimos mais cedo o Corpo de Bombeiros, né? Que a gente perdeu o sinal da Rafa. Pois é, essa situação, ó, até eu quero chamar a atenção aqui, ó, para vocês, que vocês estão verificando que na janela ali de cima, como você falou, né, foi aqui no andar de baixo que aconteceu a explosão, e no andar de cima, inclusive, ali tem o sinal, né, da chama, o vidro ali todo preto. Para vocês terem uma ideia, a moradora dessa casa ali, que ficava na parte de cima, ela se mudou faz 2 dias, ou seja, não havia ninguém nessa residência no momento em que ocorreu aí, então, essa explosão. Você lembrou muito bem aí o fato, né, desses cuidados que a gente precisa ter, porque a questão de vazamento de gás é algo que pode acontecer em qualquer residência, em qualquer moradia, né? Então, realmente, está todo mundo suscetível a isso. Mas o detalhe é o que fazer, né, quando de fato você se depara aí com um ambiente que está ali com esse cheiro muito forte, que o odor ali você vai sentir que realmente está com vazamento. Então, às vezes, a gente, nesse momento de realmente não entender muito bem o que fazer, acabamos ali, né, abrindo toda a casa, mas logo em seguida acendemos uma luz, ligamos até um ventilador, até para tentar fazer com que esse cheiro se dissipe o mais rapidamente possível. E olha que esse tipo de situação, esse tipo de tentativa de inibir esse cheiro pode até colocar em risco, né, por causa da energia elétrica. Mas antes da gente falar a respeito do que fazer nisso tudo, a gente preparou também uma reportagem para contar o que aconteceu aqui ontem à tarde, por volta das 7 horas da noite, que como agora em pouco até eu conversei com o irmão, né, da Jennifer, ela estava voltando do trabalho e foi exatamente nesse momento aí que acabou acontecendo tudo isso. A gente preparou uma reportagem e vamos mostrar para você de casa, olha só. A casa ficou completamente destruída. Os moradores disseram que o barulho da explosão foi muito intenso. Olha, foi um barulho muito estrondoso, né? Foi forte, um barulho assim que a princípio a gente até pensou que era um acidente automobilístico, depois que a gente foi analisar a situação, era muito mais grave. As imagens mostram os vizinhos desesperados e a altura das chamas. O local é um conjunto de 4 casas. O risco era se alastrar para as outras.
Quem mora aqui ao lado disse que por volta do meio-dia começou a sentir o cheiro forte de gás vazando. Já os moradores de residências um pouco mais distante disseram que por volta das 5 horas da tarde é que começaram a sentir esse cheiro de gás. 2 horas depois, foi o momento em que a explosão aconteceu. Segundo o que o Corpo de Bombeiros acabou apurando da situação, foi um vazamento do gás, que por sinal estava dentro da residência e segue intacto. Pelas características ali e relatos tanto da própria vítima, que estava consciente quando a gente chegou, e dos vizinhos, é de que ela passou o dia fora de casa. Quando ela chegou em casa, ela sentiu o cheiro de gás, né? E achou que era do vizinho, alguma coisa assim, abriu as janelas ali, as portas para ventilar, só que foi, se eu não me engano, mexer no fogão, né? Foi fazer alguma coisa no fogão e o ambiente ali tava cheio de gás, então vazou gás dentro da casa dela, foi um vazamento de gás, esse gás tomou conta, né? Confinou ali dentro do apartamento dela e foi o gás confinado que ocasionou a explosão. A dona Neuza estava na varanda, assim com a família. E olha que a casa dela fica a uns 30 metros do local que pegou fogo. O cheiro era tão forte que ela achou que o vazamento era da própria casa. Tava eu e a minha filha ali, né? Aí eu falei para ela, falei assim, eu vou ver o fogão ali do meu filho, né? Aí eu saí depressa aqui e aí eu fui ali, né? Aí senti o cheiro ali, eu falei, não, aqui tá tudo certo, né? Mas daí a gente só escutou a explosão. A mulher de 31 anos morava sozinha. Ela segue internada no hospital universitário e teve 80% do corpo queimado. O estado é considerado crítico. Essa noite eu nem dormi direito. Mexe com o psicológico da gente, né? Pois é, os moradores aqui da região, é claro que ficaram bem impressionados, né, com tudo isso, porque chama muita atenção a questão do fogo ali, né, que a gente conseguiu ver nas imagens, o pessoal que filmou, que ele acabou se alastrando, e o fogo, a labareda muito alta, inclusive, o barulho, né, também acaba chamando muita atenção e surpreendendo. Inclusive, né, nós estamos bem em frente a um CMEI, haviam muitas crianças brincando aqui na rua, e olha, não sei se vocês vão conseguir bem observar, mas na rua até a gente consegue ver a quantidade de cacos de vidro. E as crianças até falaram pra gente, quando nós chegamos hoje pela manhã para gravar por aqui, eles falaram, olha tia, exatamente assim, olha, a gente estava brincando aqui e quando teve a explosão, os cacos acertaram a gente, então realmente uma situação que chama muita atenção e o mais triste de tudo é saber, né, que essa jovem aí de 31 anos teve 80% pelo menos do corpo atingido e queimado e segue internada então no hospital universitário. Como eu disse anteriormente, a questão do vazamento de gás, todo mundo aí está suscetível a passar por isso, mas muitas vezes quando a gente se depara com essa situação, a gente não entende muito, né, o que fazer, não sabe muito bem o que fazer. Eu até aproveitei ali que estávamos gravando com o Tenente Delay, para que ele pudesse também trazer essas orientações de qual é o procedimento. O primeiro de tudo, gente, que até chama bastante atenção, é de fato as pessoas não queiram acender nenhum interruptor assim que vocês sintam o cheiro, mas sim abram a casa e, se possível, possam sair dessa residência para que quando você voltar, que não sentir mais o cheiro, aí sim, né, você tenha a certeza. Ele traz mais alguns detalhes a respeito, então, desse cuidado aí que a gente precisa também tomar. Olha só. Ao chegar em casa e sentir qualquer indício de cheiro de gás, né, evitar ligar energia elétrica, né, mexer com qualquer coisa que gere uma fagulha, uma centelha, né, qualquer coisa que gere chama ou alguma fagulha elétrica pode causar uma explosão, né, por conta do gás, da característica do gás. Então, abrir porta, janela, o máximo que conseguir, deixar arejar o máximo de tempo que conseguir antes de tomar qualquer outra atitude, né? Antes de mexer com energia, qualquer outra coisa. Esperar o cheiro de gás se dissipar, né? Sair do local. Pois é, né? Cuidado simples, às vezes a gente não se depara ali que aquele botijão que a gente instalou em casa está com vazamento, então é importante a gente ter também esse cuidado, essa cautela. Então também já fica, né, essa orientação para o pessoal de casa, porque às vezes a gente se depara com esse cheiro e na hora ali a gente simplesmente só abre a casa e nem imagina aí que esses outros detalhes simples, como ligar o interruptor, pode de fato aí ocasionar uma explosão. Então a gente também, além de trazer toda essa informação, infelizmente, desse acidente que aconteceu aqui na
região do Riviera, a gente também aproveita para trazer essa orientação para o pessoal de casa, né, de cuidados básicos, mas que podem fazer a diferença. Então, só para orientar o pessoal de casa, agorinha há pouco a gente conversou com o irmão da Jennifer, o Juarez, que atendeu a nossa equipe prontamente aqui, informando que ele chegou aí ao hospital, esteve por lá agora há pouco, que o estado de saúde dela é crítico, que ela está com 80% ali do corpo queimado, né? Então, realmente uma situação muito delicada. Uma jovem que trabalha durante toda a semana, aproveita o fim de semana para fazer freelance, né? Poder ganhar uma graninha a mais para realmente, né, chegar numa situação como essa, né? Foi exatamente no momento em que ela chegou em casa para descansar, poder ali fazer a sua janta, que foi exatamente o momento em que essa explosão acabou acontecendo, viu, Valdinei? Obrigado, Rafaela, pelas informações. E tem mais uma situação que aí sempre vem à tona diante de casos como esse, né? Que é a falta da nossa ala de queimados no Hospital Universitário. A Jennifer, ela está, sim, recebendo todos os cuidados, com todo o preciosismo que a gente sabe que os profissionais do HU têm, atendem os seus pacientes, mas estamos ainda longe de ter uma estrutura exclusiva para esse tipo de atendimento aqui na nossa região. Então, é possível ainda que ela seja transferida para Londrina ou mesmo Curitiba, para que ela se recupere com melhores recursos, né, Rafa, dessas queimaduras todas. Mais de 80% do corpo queimado, então, nesse incêndio de ontem aqui no Riviera. Obrigado, Rafa, pelas informações. Eu agradeço ao pessoal do Riviera, mais uma vez, pela acolhida com a nossa equipe. E pedimos, independentemente de onde você está, para que você cuide muito com as questões relacionadas a botijão de gás, a vazamento principalmente. Siga essas orientações que a gente acabou de ver aí com os profissionais do Corpo de Bombeiros, que com certeza podem evitar tragédias enormes.